Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Lucieire, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Hoje vamos falar sobre paroxítonas acentuadas. Vocês sabem o que é uma paroxítona? Bom, que bom, vamos relembrar. E hoje vamos falar especificamente daquelas paroxítonas que levam um acento, ou seja, que são acentuadas. Para começarmos o nosso encontro, convido vocês a assistirem comigo um conto clássico muito legal, que eu adoro, que é o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Era uma vez, em um lugar muito distante, um jovem chamado Aladim. Certo dia, andando pela cidade, viu uma garota muito mal vestida, olhando para tudo muito fascinada. Aladim pergunta de onde ela veio e por que ela estava tão feliz de andar na cidade. A garota diz que veio do castelo, mas que nunca podia sair de lá, então teve que se disfarçar para conhecer a feira. De repente, aparece um homem misterioso pedindo a ajuda dos dois jovens. Ele queria ajuda para mover uma pedra que bloqueava uma pequena entrada para uma caverna escondida, que só as pessoas boas podiam entrar. Os jovens tiram a pedra e conseguem entrar. Tinham muitos tesouros na caverna, mas o misterioso homem pede que só dê a ele a lâmpada mágica. Aladim estranhou, viu maldade no olhar do homem e se negou a dar a lâmpada. Com isso, o homem ficou com muita raiva e acabou trancando os dois dentro da caverna. Tentando ver melhor, Aladim esfrega a lâmpada, e na mesma hora sai um gênio de dentro. Opa! Valeu por me libertar. Estava há um tempão preso aqui. Eu sou o gênio da lâmpada. Ah, que beleza! Então você podia me ajudar aqui na minha tarefa de matemática, hein? Não. Eu não sou esse tipo de gênio. Na verdade, eu sou um gênio que realiza 3 desejos. Aladim então pede para que tire os dois da caverna imediatamente. E também pediu para ter um castelo só deles, bem perto da feira da cidade. Com os 2 desejos realizados, os 2 jovens curtiram por muito tempo o novo reino e se divertiram muito com o gênio que se transformava em várias coisas divertidas. Certo dia, andando pela feira, o homem mau reaparece e rouba a lâmpada mágica de Aladim. O vilão, rindo muito, esfrega a lâmpada, dizendo que agora ele poderá fazer muitas maldades. O gênio aparece, mas diz que não pode realizar nenhum desejo, porque ainda faltava um desejo a ser realizado por Aladim. O rapaz então pede que o gênio mande o homem mau para um lugar muito longe dali, para nunca mais voltar. Com tudo resolvido, a jovem diz que precisa voltar para o seu reino, já que era a princesa. Aladim fica surpreso de saber que ela é a princesa. E assim, eles mantêm uma ótima relação entre os reinos, onde todos viveram felizes para sempre. Vocês sabiam que o mesmo conto ele pode ser contado de várias maneiras? Os contos clássicos são assim, eles são repassados de geração em geração. E algumas vezes as pessoas contam de um jeito diferente, mas os personagens, o enredo, sempre é o mesmo. O que muda são alguns fatos ou acontecimentos. Então vamos explorar o texto, vamos explorar o vídeo que nós acabamos de assistir.
Observe as palavras que saíram das lâmpadas mágicas. Época e prêmio. Época, prêmio. Observem os acentos. Agora vamos esfregar a próxima lâmpada. Câmera e máquina. Vamos esfregar a terceira lâmpada. Piririm, piririm. História e ônibus. O que as 6 palavras que saíram das lâmpadas mágicas têm em comum? O que será? É a primeira letra? Não, são os acentos. O som representado pelas vogais apresenta o mesmo som nas palavras? Observem as vogais. A vogal E. As duas palavras estão acentuadas em cima da vogal E. Mas o som é o mesmo? Observem a palavra época. Quando nós pronunciamos época, o som ele fica mais forte, ele fica agudo, é um som aberto, época. E quando nós pronunciamos a palavra prêmio, o som fica mais concentrado, ele fica fechado. Prêmio. Perceberam? Época, prêmio. O som se fecha. Dá uma tonicidade na palavra? Sim, fica mais forte, porém, um som mais fechado. Por que isso acontece? Então, agora vamos observar a palavra câmera e a palavra máquina. Quais são as letras que foram acentuadas? Ah, nas duas palavras, a letra A foi acentuada. Então, vamos observar o som da letra A quando pronunciamos a palavra câmera. C. Parece que até aqui o queixinho da gente, ele dá uma travada, ó. C. Por quê? Porque o som fecha. E quando nós usamos o acento agudo, o som abre. Observem. Máquina. E na câmera, c. Essa é a função dos acentos. Observem a palavra história e a palavra ônibus. Qual é a letra que foi acentuada? A letra O em ambas as palavras. Porém, o som da letra O tem um som diferente de acordo com o seu acento. Quando a letra O recebe o acento agudo, o som fica bem aberto. História. Observe a minha boca. Já na palavra ônibus, o som fecha, até a minha boca dá uma travada, ó. Esta é a função dos acentos. Abriu por quê? Porque é um som aberto. E fechou porque a palavra ônibus tem um som fechado, né? A letra O. Nessas palavras, apareceram alguns sinais sobre as vogais, para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Circunflexo, agudo e circunflexo. Isso mesmo, agudo e circunflexo. Tem gente que até fala, chapeuzinho da vovó, chapeuzinho, grampinho da vovó, chapeuzinho do vovô. Isso é coisa lá do passado, gente. Temos que aprender o nome correto, né? Parece um grampo? Parece, mas as vovós de hoje nem usam tanto grampo assim, né? Então, o nome é agudo e circunflexo. Observem a escrita do nome dos acentos. Agudo, circunflexo. Esses dois acentos, eles indicam como devemos pronunciar as vogais.
nas sílabas acentuadas. Vamos separar, então, as palavras em sílabas e descobrir a sílaba tônica em cada palavra. Gênio. Gênio. Qual é a sílaba tônica? Ou seja, qual é a sílaba mais forte? Ah, é a sílaba que está acentuada. Mesmo o acento sendo o circunflexo, professora? Sim. Por quê? Porque ela dá uma tonicidade, o acento dá um tom mais alto a cada sílaba, mesmo que o som seja fechado. Olha, gênio, gênio. O G se destaca. Então, G é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. E na palavra genial? Genial. 3 sílabas. Genial é uma palavra derivada de gênio, mas agora não tem acento. Qual é a sílaba mais forte? Vocês conseguem identificar? É só chamar pela palavra. Genial. Au. O au teve um destaque, né? Por quê? Porque o som é mais forte. Isso mesmo. Então, como não tem acento, o au é a sílaba tônica. Mágica. Mágica. Perceberam? Só de falar assim, mágica, a gente já percebe que o ma tem um som mais forte. Então, vamos separar a palavra em sílabas. Mágica. 3 sílabas. Qual é a sílaba tônica? Ma. Quando a palavra tem acento, é muito fácil de identificar, não é mesmo? Magia. Magia não é uma palavra acentuada. Magia. 3 sílabas. Qual será a sílaba mais forte agora da palavra magia? Gi. Magi. Perceberam que o gi teve um destaque? Porque gi é a sílaba tônica. Mesmo sem acento, professora? Sim. Toda palavra tem uma sílaba com um tom mais forte. Quais são as sílabas tônicas nas palavras amável? Amável. Ma. Dócil. Dócil. Tem acento? É a sílaba mais forte. Açúcar. Açúcar. Su. O su. Mas e quando nós não sabemos onde colocar o acento? Isso já aconteceu com vocês? Vai escrever caráter. Ai, caráter tem acento. Mas eu não sei onde eu coloco esse acento. Já aconteceu isso com vocês? É só você chamar pela palavra, descobrir qual que é a sílaba tônica, né? Por exemplo, caráter. Qual é a sílaba que deu aquele arrastadinho? Ah, cará, urá! Então, se você sabe que a palavra tem acento, chama pela palavra. A sílaba tônica é ra. Então, com certeza, o acento agudo fica sobre o ra. Certinho? Caráter. Continua com dúvida? Pega um dicionário. Não escrevam errado, ok? Na palavra órgão, na palavra órgão tem 2 sinais gráficos, né? Temos o acento agudo e temos o til. E agora, como saber qual é a sílaba mais forte? Órfão. Órfão. Isso mesmo. O som do acento agudo, a função dele não é abrir o som, aumentar. Então, o som dele se destaca mais do que o til, né? A sílaba tônica na palavra órfão é or. Órfão. Órfãos, a mesma coisa. Júri. O ju. Oásis. Oá. O A, o A, o A é uma sílaba, fica sozinho, né? Mesmo sendo uma letra só.
e tem o som em destaque. Agora vamos observar o que todas essas palavras têm em comum, além do acento agudo. Onde que o acento agudo está presente? É na última sílaba, pessoal? É na primeira sílaba? Ou seja, não. Quando a gente separa uma palavra em sílabas, nós começamos sempre de lá para cá, não é? Então, observe. Na última, a gente chama de última sílaba. O que vem antes é penúltima. E no caso da letra A, é a antepenúltima. Observaram que todas as sílabas tônicas foram acentuadas na penúltima sílaba? E aí vamos relembrar um pouquinho da língua portuguesa. Quando a penúltima sílaba é acentuada, nós classificamos como paroxítona. Isso mesmo. Vamos relembrar então. As palavras que estão aqui em destaques são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Amável. É a última sílaba? Não, é a penúltima. Se é a penúltima, é paroxítona. Dócil. É a última? Não, é a penúltima. Então, classificamos como paroxítona. Açúcar, paroxítona. Caráter, paroxítona. Por quê, professora? Porque quando a última sílaba é mais forte, a gente classifica como oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, seria proparoxítona. E na palavra órgão, então, professora? Lembra que nós entendemos que a penúltima é a mais forte? Mesmo a última tendo um tio? Então, se é a penúltima que tem o som mais forte, que é a sílaba tônica, nós classificamos como paroxítona. Órfão, paroxítona. Júri, paroxítona. E oásis também é paroxítona, porque oásis, ela tem 3 sílabas. E a penúltima, que é a mais forte, que é a letra A. Certo? Então, vamos lá, gente. O que é mesmo oxítona, professora? É a palavra em que a sílaba tônica é a última, beleza? O que é paroxítona? É quando a palavra em que a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona? Palavra em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Ou seja, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, todas as palavras que nós lemos, nós sabemos que elas são o quê? Paroxítona, amável, dócil, açúcar, caráter, órgão, órfãos, júri e oásis. Mas observem, por que será que elas são paroxítonas? Por que será que elas precisam ser acentuadas? Bom, palavras terminadas com R. Tem alguma palavra aqui que foi terminada com R? Vamos começar por aqui. Amável. Amável termina com L. De Luciene, ó. Amável. Parece o som de U, mas é o L. Well. Quando faz esse som, termina com a letra L. Amável, terminada com L. Dócil, will, terminada com L. Açúcar, terminada com R. Observem, temos uma dica, hein? Caráter, terminada com R. Órgão, terminada com AO, tio, ou. Órfãos, também entra aqui na mesma classificação. Ãos, no plural, certo? Júri, terminada com I. E oásis, terminada com is.
Tudo bem, professora, e isso é fácil de entender. Mas por que será que nós agora estamos destacando a última letra de cada palavra? Observem, palavras que terminam com R, palavras que terminam com L, que tem som de U, né? Palavras terminadas com ão ou ãos no plural, e palavras terminadas com I ou is no plural. As paroxítonas terminadas em R, L, ão, ãos, I e is, elas são acentuadas. Sério? Sério? Uma palavra que termina com R, L, ão, ãos e is, que são paroxítonas, elas precisam ter o acento, gente. Tem que colocar o acento, seja o agudo ou seja o circunflexo. Veja abaixo, então, as regras de acentuação das paroxítonas. Paroxítonas terminadas em R, L, N, X e PS. Paroxítonas também que são acentuadas em an ou ão. E paroxítonas terminadas em ou uns, no plural. Paroxítonas terminadas em US, us. E paroxítonas terminadas, igual eu dei um exemplo, em I ou is. Certinho? Então, vamos fazer uma revisão. O que define a acentuação de uma paroxítona, palavra onde a penúltima sílaba é tônica, é o quê? É a sua terminação. Como termina? É uma das que está aqui, ó, nas regrinhas? É uma dessas letras? Se for, gente, além dos modelos que eu mostrei para vocês, quer dizer, então, que essas palavras precisam ser acentuadas. Nós chamamos de paroxítonas acentuadas. Fácil, né? Agora é só treinar. Leiam muito, escrevam bastante, prestem atenção nos professores lá na escola de vocês e volte aqui para ficar ligadinhos no canal da TV Araxá Educa. Um grande beijo e até lá!